Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Isso aí, a gente vai dar só 5 minutinhos para ver se chegam mais participantes e aí a gente já inicia aqui, tá? Com a apresentação. Exatamente. Boa tarde, pessoal. Quem está chegando agora aí, pode ir tomando seus lugares que daqui a pouquinho a gente já vai iniciar, tá? Dezessete pessoas já. Vamos iniciar, Marcela? Bora. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos conversar um pouco sobre a importância de responder os incidentes de segurança com rapidez e vamos apresentar a vocês também as funcionalidades que o RIS possui e como elas auxiliam muito na agilidade e na eficiência para a tratativa desses ataques. Vamos começar nos apresentando, né? Eu sou a Marcela Gonçalves. Eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu atuo na área de desenvolvimento há mais de 7 anos. Aqui na Red Belt eu sou a responsável pelo time de desenvolvimento e também sou a PO do RIS, a nossa plataforma de gerenciamento de vulnerabilidades e incidentes de segurança. Bom, pessoal, para quem está me vendo aqui pela primeira vez, eu sou o Cauã. Eu estou trabalhando com tecnologia aproximadamente aí a partir de 2018, foi quando eu iniciei. Eu mexo com tecnologia já há muito tempo, desde criança eu tenho contato, principalmente com a parte de hacking, tá? Já aprendi diversos conceitos aí durante a adolescência, brincava bastante com questão de hacking, pentesting, etc., procurando falhas aí nos sistemas. Em 2017 foi quando eu iniciei a minha graduação de ciência da computação, então foi quando eu comecei a dar um ramo um pouco mais profissional para essa coisa que até então era uma diversão minha, né? A partir de 2018 aí foi quando eu entrei efetivamente no mercado
e na transição ali de 2018 para 2019 eu iniciei já a minha especialização na área de segurança, então fiz diversos cursos. No ano de 2020 fiz um curso profissionalizante mesmo, visando aí já ser o divisor de águas, né, na minha carreira, então parti ali de uma carreira de analista de dados, um pouco mais para TI também, e comecei a me especializar mais em segurança, aí, então já para trazer alguns conhecimentos desse sentido para o mercado. Então, fiz alguns cursos também voltados para LGPD, algumas certificações, já para entrar nesse ímpeto aí do cenário atual que a gente tem. Atualmente eu atuo no SOC da Red Belt como consultor de segurança da informação nível 3, ou seja, passando da triagem ali dos alarmes já para uma tratativa um pouco mais profunda, tá? Então, faço a ponte também com o cliente, apresento os resultados consolidados. Então, essa parte de tratativa aí é a mais referente ao nível 3 mesmo, a tratativa mais profunda dos incidentes, tá? Bom, aqui está a nossa agenda. Dividimos primeiramente em dados de pesquisa, né? Então, até ali o item investir em segurança da informação, vamos apresentar números que mostram a real importância da resposta rápida aos incidentes. Na sequência, vamos entender conceitualmente o que torna a tratativa de incidentes mais ágil e eficaz. E, por fim, nós vamos apresentar também o RIS e o módulo de incidentes, né? Aplicando esses conceitos que nós vamos falar no decorrer de toda a apresentação. Frisar aqui também, pessoal, que a gente vai deixar os últimos minutinhos aí da apresentação, tá? Para qualquer dúvida eventual que vocês tenham, então tem um campo aí acima do chat, se eu não me engano, justamente voltado para esse tipo de comentário, tá? Dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir colocando aí, que no final a gente vai dar uma atenção especificamente para isso, para responder vocês, tá? Bom, então começando lá pelo item prejuízos causados por incidentes de segurança, nós trouxemos esses dois gráficos, né, que é um estudo feito dos últimos 7 anos. Esses gráficos ilustram o prejuízo em dólares dos últimos anos. Falando especificamente do primeiro, o prejuízo médio global de um vazamento de dados em 7 anos. Então, basicamente, o prejuízo de 2014 para cá aumentou 10%. No segundo gráfico aí, diferente do primeiro, a gente está vendo uma visão em valor em dólares mesmo e não em milhões de dólares, tá? Então, para não haver confusão, esse é o primeiro ponto a se destacar aí, porque a gente está falando, por exemplo, em 2020, de 146 dólares por registro. O que a gente quer dizer com prejuízo médio de um vazamento de dados por registro, pessoal? Registro a gente tem em segurança da informação como qualquer elemento que venha a se referir a um dado de uma específica pessoa. Então, por exemplo, quando a gente tem uma lista referente a uma pessoa sobre e-mail dela, endereço, nome mesmo, qualquer registro de um banco de dados ali que caracterize essa pessoa, a gente considera como um único registro, um único dado, tá? Só para deixar evidente aqui a diferença de um dado para uma informação, é justamente que um dado é esse registro, é o que a gente tem como registro, tá? É um valor bruto ali, sem significado nenhum, e uma informação é quando esse dado ele recebe um determinado valor, então quando ele está atrelado a uma pessoa ou quando ele se refere a algo específico. Então a gente está falando de 146 dólares em 2020 para um único registro. Então se vazou aí, por exemplo, o campo de formulário de uma pessoa por completo, então você vai ter CPF dela, telefone, número de celular, todos esses registros individualmente, cada um custaria 146 dólares, tá? Em 2017, perdão, a gente teve uma queda ali, porque foi um ano assim que também é chamado de um divisor de águas, né? Principalmente no cenário global e nacional, referente à segurança, porque foi o ano que a gente teve o recebimento do WannaCry aí, do ransomware, foi quando esse tipo de malware foi efetivamente apresentado, né, para os profissionais de segurança. Então foi um malware devastante aí em 2017, que atacou diversas empresas, retirou dados, criptografou bastante coisa também, e cobravam resgate em troca, né? Então foi quando as empresas começaram a acelerar um pouco mais ali o investimento em segurança e por fim acabou que as empresas acabaram ficando um pouco mais rígidas com isso. Mas a gente vê que nos próximos anos deu uma afrouxada novamente e volta agora, tá? Essa redução justamente por conta do cenário que a gente tem de investimento em segurança. Então a ideia seria justamente fortificar, né, a segurança nas corporações,
porque quando as pessoas estão em home office, a segurança acaba ficando um pouco mais relativizada. Ainda falando sobre o prejuízo total médio, temos aqui o consolidado. Então, no estudo realizado pela IBM Security Report de 2020, ele foi de quase 4 milhões de dólares, uma ligeira queda em relação a 2019. Nós tivemos aí no ano passado. Então, pessoal, aqui a gente está falando do prejuízo total médio de um vazamento de dados, tá? Fracionado já, dividido por cada etapa de um vazamento aí, de uma violação. Então, a gente separou aqui em 4 itens que vão determinar qual parte desse valor anterior apresentado aí de 3,86 milhões de dólares, quanto cada item representa dentro desse valor cheio, tá? Opa, aí. Então, vamos citar algumas atividades dentro dessas categorias, né? Começando aí por detecção e encaminhamento. As atividades são basicamente atividades forenses e de investigação, serviços de avaliação e auditoria, gerenciamento de crise e comunicações a executivos e conselhos. Essa categoria em si, ela equivale a 28% do prejuízo e foi gasto em torno de 1 milhão de dólares aí com essa categoria. Tá, quando a gente fala de perda de negócios, o termo pode confundir um pouco, tá? A gente não está falando da perda do negócio em si, da empresa, então não é referente à falência nem nada do tipo. A gente fala de uma possível inoperação, tá? Causada pelo vazamento desses dados. Então, vou usar o exemplo aí de uma empresa creditícia. Uma empresa creditícia, ela se baseia muito nos dados das pessoas para relativizar a pontuação e esse tipo de coisa. Então, a ausência desses dados, tá? Por que isso acontece? Porque algumas legislações já prevê que quando um vazamento de dados ocorre, essa empresa ela se torna inoperante desses dados. Então, ela não pode mais conduzir esses dados internamente para o negócio. Isso acaba causando, como foi o exemplo aí da empresa creditícia, a execução dessa operação ela é parada imediatamente. Então, a maior parte da receita acaba sendo perdida aí, justamente pela empresa não conseguir conduzir as atividades internas, né, a operação da empresa em si. Então, está estimado aí em 1,5 milhão de dólares aproximadamente, representando 40% do valor de perda, tá, de um vazamento de dados. Falando de notificação, são as atividades que permitem à empresa notificar os titulares de dados ou a empresa que é responsável por eles. A notificação é feita de algumas formas, pode ser de e-mail, cartas, chamadas realizadas ou avisos gerais aos titulares dos dados. Determinação de requisitos regulamentórios, comunicação com reguladores e contratação de especialistas externos também. Legal, e falando de resposta pós-incidente, tá, o que significa isso? Significa que, mesmo conduzindo ali a recuperação desse tratamento, desse vazamento em si, um consenso geral aí pode ser de que após essa recuperação, existe um conforto maior, mas na verdade não. Quando você está se recuperando ali depois de um incidente, ainda você vai ter que encarar as legislações vigentes, né? Vai ter que ter a comunicação correta ali da empresa para com as pessoas que tinham esses dados vinculados, né? Vai ter que falar com os fornecedores. Então, a resposta pós-incidente também leva uma porcentagem grande aí, leva 25% dessa perda, tá? Então, isso aí já se refere principalmente às sanções impostas pelo Estado numa empresa que teve uma violação de dados, multas e etc. Então, falando de cenário nacional, pessoal, referindo-se principalmente aqui à LGPD, tá? A gente tem dados informando que o Brasil hoje é o país mais propenso a sofrer uma violação de dados, tá? Então, a gente tem um cenário bem crítico dentro do nosso país, onde a chance de uma empresa ter uma violação de dados é de 43%. Isso é um número próximo ali da metade, né, da chance. Então, a gente tem um número muito grande aí, uma chance muito grande de empresas, principalmente empresas grandes, tá? Que são alvos mais procurados aí, geralmente na área da saúde, na área financeira, tá? De 43% de chance dessas empresas terem uma violação de dados, com tanto de gente que está buscando falhas, é inúmero, né, o tamanho de hackers aí que ficam diariamente, até com ferramentas automáticas, buscando esse tipo de falha para levar vantagem no quesito de vazar esses dados. Então,
Esses dados eles são vendidos na internet livremente, né? Após eles conseguirem esses dados, eles vendem geralmente ou na Deep Web, né, na famosa Darknet, ou até em fóruns da Surface Web mesmo, que é a internet convencional. Tá? Em 2021, a gente já teve aí um aumento de 493%, tá? Então é um percentual aí gritante, principalmente no início do ano, a gente já teve alguns vazamentos muito grandes aí, referentes até 223 milhões de registros de uma empresa creditícia que a gente acompanhou, foi algo bem comentado também. Então, se a gente está falando de um país onde a população é de 200 a 220 milhões de habitantes, 223 milhões de registros cobre basicamente todos os habitantes desse país, incluindo até pessoas que já não estão mais vivas, né, pessoas falecidas, e CNPJs também estão incluídos nesses vazamentos aí. A gente está falando de 3.000,9 milhões de reais, ou seja, quase 4 milhões de reais, que é a média do custo aí de um vazamento de dados para uma empresa, tá? Então, na recuperação dela aí, ela vai acabar desembolsando quase 4 milhões de reais atualmente, principalmente no cenário de despreparo que a gente enfrenta no país, tá? 10% do aumento do custo total aí, então, referente ao ano anterior, tá? Então, a gente tem um aumento cada vez exponencial aí, cada vez maior desse gasto, porque as empresas, elas estão começando agora a se preocupar com a questão de segurança mesmo, com a questão dos incidentes que podem vir a ocorrer, né? A gente tem um costume aqui no Brasil muito de deixar a Deus dará e achar que as coisas nunca vão acontecer com a gente, né? Mas elas acontecem e esses prejuízos são reais, então é um assunto muito importante que deve sim ser debatido. A média aqui no Brasil para um registro, tá, em questão de valor vazado, é de R$ 175. E como eu já informei, o registro é um telefone, é um e-mail, são os dados individuais separados mesmo. A gente está falando aí também de um aumento de quase de R$ 20 referente ao ano anterior, então os registros, diferente do cenário global, aqui no país os registros estão ficando mais caros, tá? Então isso não significa que é o dado do valor da pessoa, mas é o dado de prejuízo para uma empresa. Então, se você procurar hoje na internet em fóruns, principalmente na Surface, tem um fórum bem famoso, que foi o responsável aí por fazer o comércio desse vazamento que a gente teve no começo do ano envolvendo dados creditícios de 223 milhões de brasileiros. A gente tem bancos de dados sendo vendido de 2 a 5 dólares, tá, nesses sites. Então, são sites que você faz uma recarga, uma espécie de lavagem de dinheiro, você faz uma recarga nele, adquire seus créditos dentro do site e você usa esses créditos para fazer a compra desses dados, dessas databases, geralmente vem em CSV, vem no documento de Excel, e você consegue acesso por um valor bem baixo, enquanto para uma empresa apenas um registro pode custar aí até R$ 175 em média, tá? E para isso, para vazamento de dados, a LGPD ela já prevê 6 penalidades ou multas no modelo atual dela, tá? No modelo vigente. Então, a primeira delas aí é uma advertência, um aviso, onde a ANPD, né, que seria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser a nossa agência reguladora aí na questão de proteção aos dados, ela já dá um prazo, tá? O primeiro passo é ela dar um prazo para correção desse vazamento, e a incidência desse prazo, caso com certeza acarretem multas aí, que são exponenciais também de acordo com o tempo que o vazamento está exposto. Então, a gente tem a primeira multa simples, que é aplicada, que ela vai até 2% do faturamento de uma empresa, e quando a gente está falando de uma empresa grande, a gente tem um teto aí de 50 milhões, que a LGPD não passa disso, tá? Então, a multa ela chega até 50 milhões, é claro que já é um valor muito alto, tá? E a multa ela é determinada de acordo com o agravante do vazamento. Então, se for um vazamento muito grave, expondo informações assim muito sensíveis, a multa tende a aumentar. A multa diária, a gente tem aí o teto também de 50 milhões e ela agrava-se por dia de vazamento. Então, enquanto você não corrigiu, enquanto você não se recuperou desse vazamento, a multa continua contando. E você também, além disso, tem que fazer essa fase aí da publicização, que é uma fase muito importante, que é onde os donos dos dados, né, os proprietários em si, ficam sabendo do vazamento. Então, todos os canais de mídia, a empresa ela é obrigada, tá, os canais que ela participa, ela é obrigada a divulgar isso de forma bem expansiva. Então, televisão, mídias sociais, ela vai ter que expor ali, fazer alcançar o proprietário desses dados e fazer a ciência dele de que esses dados dele estão disponíveis agora, tá, para comércio aí, então por diversas pessoas mal intencionadas. O bloqueio dos dados, então geralmente vem também aí com a sanção do governo para a empresa, que é o que se remete àquela perda de negócio que a gente comentou no slide anterior.
que é quando a empresa é obrigada a parar de operar esses dados. Então, a partir do vazamento, a empresa não pode mais operar os dados vazados dos clientes. Eles têm que identificar internamente e eles são, pela lei, obrigados a ficarem inoperantes com esses dados. Então, a empresa que depende, não unicamente, mas grande parte da empresa provavelmente dependa desses dados, a empresa vai parar, não tem jeito, e aí vai resultar na maior parte da perda lá da receita, que é a perda de negócios, tá? Após isso, a gente vai ter o passo da eliminação dos dados, que são todos os dados vazados das empresas devem ser eliminados das suas bases, então a empresa não pode reutilizar o mesmo banco que ela tinha anteriormente, antes do vazamento, e aí ela, infelizmente, vai ter que começar uma operação toda do zero na questão de coleta desses dados, tá? Bom, agora que já vimos os indicadores e o quanto um ataque pode prejudicar uma empresa e até levar à perda no negócio, vamos às principais causas que levam ao ataque. Por vários anos, as causas foram agrupadas em 3 categorias, que são essas que nós listamos aqui nesse slide. Falhas no sistema, incluindo falhas de processos de TI, de negócio, erro humano, que inclui funcionários negligentes, contratados que, sem querer, causam um vazamento de dados, e ataques mal intencionados. Nesse caso, podem ser ataques, na verdade, são ataques realizados por hackers criminosos. Só para exemplificar, então, caso, acredito que muitas pessoas não tenham familiaridade com esses temas, né? Quando a gente fala de ataques mal intencionados, a gente está falando ali de pessoas que rodam ferramentas automáticas, pessoas que estudam as organizações para realizar efetivamente um ataque. Então, existe uma pré-intenção dessas pessoas já de invadir aquele ambiente. Então, por exemplo, um SQL injection, uma ferramenta de automação em que a pessoa tenta algum tipo de invasão ali e consegue recolher esses dados. Mas todos esses 3 itens, eles vão levar ao mesmo vazamento, tá, pessoal? Então, quando a gente fala, por exemplo, de falhas sistêmicas, a gente está falando de algum bug deixado ali pelo desenvolvedor ali no sistema, ou alguma exceção, algum erro que leve também a uma escalação de privilégios dentro do sistema, ou um acesso indevido ao recurso solicitado. E quando a gente fala de erro humano, a gente está falando realmente ali do que a gente trata em segurança como insider, né, que é uma pessoa que não necessariamente está mal intencionada, mas ela está dentro da organização e ela é responsável por esse vazamento. De que forma isso ocorre? Às vezes com coisas pequenas, tá, pessoal? Então, uma pessoa que deixou um post-it com senha ali e tem um cargo de certo privilégio na empresa em questão de informação, ela deixa uma senha num post-it e outra pessoa pega esse papel e faz o acesso que não deveria, ou sem querer mandou uma credencial num fórum e por aí vai, tá? Erro humano refere-se a isso, é quando a pessoa está dentro da empresa, ela comete uma pequena falha, um pequeno erro que passa despercebido, e isso causa um grande problema aí, e até mesmo o vazamento dos dados dessa empresa, tá? Agora falando do tempo médio para identificar o ataque, nós sabemos que isso varia, né, de acordo com o setor, a localização e a maturidade, principalmente a maturidade de segurança de cada empresa, mas o estudo que nós baseamos para fazer esse conteúdo, ele colocou um dado médio, né, e algo que nós sabemos é quanto mais rapidamente o vazamento for identificado e contido, menor será o prejuízo. Essa é a regra. Então, para saber de fato o tempo que precisamos para responder um incidente, a gente tem que entender 3 conceitos. O primeiro é o tempo de identificação. Esse tempo, isso é o tempo necessário para detectar que um incidente aconteceu, que um ataque aconteceu. Depois nós temos o tempo de contenção, né? O tempo para conter um ataque que aconteceu. Então, quanto tempo leva para uma organização resolver uma situação depois que ela foi detectada e finalmente restaurar o serviço? E, por fim, a gente tem o tempo decorrido, que é o tempo entre a detecção do ataque, do incidente, e a contenção. Isso a gente chama de ciclo de vida do ataque. Então, essas métricas, elas podem ser usadas para determinar a eficácia
dos processos de resposta a incidente de uma organização, né? Então, aqui nesse slide, a gente consegue ver que para empresas que não possuem medidas de nenhuma implantação de automação de segurança, né, o tempo médio para identificar um alarme é de 207 dias. 73 para conter, e somando o ciclo de vida, a gente tem 280 dias. 280 dias para conter um alarme. Já no caso de uma empresa que tem uma total automação de segurança, ou seja, tem todos os recursos de segurança disponíveis ali em utilização para a identificação desse alarme, o tempo ele é reduzido em 74 dias. Então, existe uma otimização ali desse tempo. Legal, e esse indicador também ele mostra uma coisa muito interessante para a gente, que é o tempo gasto aí na fase de identificação, tá, pessoal, de um incidente. Então, quando a gente fala de identificação, é realmente da equipe que está ali ter noção de que esse incidente está ocorrendo, tá? Muitas vezes o vazamento de dados ele ocorre e, como essa média mostra para a gente, ele fica meses e meses ali, os dados sendo comercializados na internet e a empresa nem se dá conta. E quando ela vai ver o problema, né, em si já é tarde demais, os dados já vazaram, já foram comercializados e ainda ela leva mais aí de 2 meses para conter. Então, é algo que a gente tem que pensar mesmo, principalmente nessa fase de identificação, como o tempo dela acaba sendo maior em média, para a gente ter noção, né, de que um ataque está acontecendo, um incidente está acontecendo. Grande parte da noção e do investimento tem que ir para esse sentido, para a gente ter a noção de que o incidente está rolando, que está acontecendo, a gente tem que ter recursos disponíveis, tá, para entender o que chega no ambiente, o que veio, o que é uma possível ameaça, justamente para a gente ir alinhando as pontas e nunca deixar que um alarme se torne um incidente, né? Então, quando a gente está falando aqui de erro humano, a gente dura, em média, 182 dias para identificar, tá, um incidente que foi causado por erro humano. Por ele ser um erro humano, ele é mais fácil de identificar, justamente porque quando você alcança ali o que aconteceu, vê quem foi a pessoa que realizou e sabe que ela está dentro da sua organização, é muito mais fácil de você conseguir reverter o que ela causou. Então, a gente tem também 57 dias para conter aí, o que não é um número baixo, mas ainda assim é mais baixo do que os demais indicadores, perdão. Quando a gente fala de falha sistêmica, a gente tem aí uma média de 90 dias para identificar, então, principalmente relacionados às equipes de desenvolvimento, né, a falha sistêmica ocorre muitas vezes em bugs, exceções aí dos sistemas, e também cerca de 2 meses ali para conter esse tipo de incidente. Quando a gente fala de um ataque mal intencionado, o aumento, tá, nos dias para identificar é gritante, tá, é muito diferente dos outros demais indicadores aí, porque um ataque mal intencionado a gente não sabe a priori de onde ele está vindo, então a gente tem que identificar de onde ele está vindo, de quem ele está vindo, qual é a intenção, tá, o que essa pessoa estudou, o que ela fez, qual variante, qual especialização ela usou ali, qual tipo de ataque. Então, tem uma fase grande na identificação só de reconhecimento. Então, a gente gasta muito tempo ainda para entender o que está acontecendo, da onde está vindo e de quem está vindo. E isso aí causa também um aumento, né, gradativo aí nos dias para conter esse incidente, porque justamente você reverter um erro humano, algo que alguém da sua própria organização fez, é algo simples, porque você sabe o que ele fez. Quando é um ataque mal intencionado, acaba sendo de uma pessoa de fora, então você vem sem bagagem nenhuma, sem noção nenhuma desse incidente, e aí tem que se virar mesmo para encontrar, acaba demorando mais. Aqui a gente está separando, tá, a nossa visão, só para entender a nossa visão métrica. Quando a gente fala de não implantado, a gente está falando de uma empresa que ela não tem nenhum direcionamento ainda no sentido do setor de segurança, então ela não possui nenhum recurso alocado para esse tipo de trabalho, ela não possui um sistema ali que vai gerenciar os alarmes, que vai unificar os alarmes. Ela basicamente o que a gente classifica assim como não implantada, geralmente uma empresa que tem um firewall, tá? Não tem muita solução de segurança, talvez até tenha uma área de TI, mas não focada ainda em conter as vulnerabilidades encontradas, em conter possíveis incidentes aí futuros, né? Então, são as famosas empresas aí que estão atualmente a Deus dará e que provavelmente ainda tem muito chão para se preparar para a LGPD. Quando a gente fala de parcialmente implantada, é um movimento que
principalmente começou bastante aí a partir do momento em que casou a pandemia com a LGPD, então isso causou uma pressão enorme no mercado aí para as empresas começarem a se preocupar com essa questão. Então, quando a gente fala de parcialmente implantado, a gente fala de empresas que estão trabalhando já nesse quesito, estão fomentando ali uma área de segurança da informação, estão adquirindo tecnologia, soluções, mas ainda não tem o gerenciamento 100% desses sistemas. Elas estão na fase de implantação, de deploy, né? Quando a gente fala de uma empresa totalmente implantada, a gente já fala de uma empresa que realmente tem uma área focada em segurança, então ela vai realizar pentests ali periodicamente, ela tem um blue team para defender, para ver o que está chegando de requisição, de ataque, e efetivamente bloquear. Então, é um ambiente mais controlado, que já tem noção dos alarmes que chegam, tem noção, tem mapeamento dos ativos da empresa, sabe o valor de cada dado. Então, são empresas que demoram muito menos tempo para identificar também. Exatamente. E assim, o gráfico basicamente mostra o que é bem óbvio, né? Quando a gente faz uso desses recursos, automaticamente o nosso tempo, tanto de detecção quanto de contenção, ele diminui. Porque a gente consegue ter uma maior visibilidade do que está acontecendo no nosso ambiente e ter as ferramentas necessárias para fazer a contenção dessas ameaças e até mesmo dos incidentes. Legal, aqui nessa tabelinha a gente mostra aí quais são os gastos mundiais, né, globais, de investimento em segurança da informação. Então, a diferença aí desde o início da pandemia para o momento atual, tá? As empresas, como eu disse anteriormente, houve uma comoção, né, no mercado, uma pressão muito grande com a entrada da pandemia, e também, principalmente no cenário nacional, falando de LGPD, e no cenário global, falando de GDPR e de demais leis vigentes aí de cada continente ou país. Então, a gente está falando por que o investimento em segurança aumenta na pandemia, pessoal. É importante entender que houve uma transição muito grande para modelos híbridos de trabalho ou home office 100%, né, como é o caso de muitas empresas também, principalmente no momento atual, onde ainda não foram disponibilizadas vacinas, então as empresas ainda ficam com um pouco de pé atrás para liberar os funcionários presencialmente, né? Mas há uma tendência que diz que o modelo híbrido vai ser o mais adequado, o mais adotado também pelas empresas no futuro próximo. E a gente pensa no que, falando de segurança nesse sentido. Quando a pessoa está em home office, ela está trabalhando na rede dela, tá? Então, muitas vezes aí, grande parte das pessoas mal fazem a configuração básica de um roteador. Então, a gente já não tem mais um firewall corporativo ali de perímetro defendendo essa comunicação da pessoa com a internet. Ela acaba tendo um pouco mais de liberdade ali para acessar muitas vezes coisas que ela nem deveria. Então, o investimento, as empresas que têm esse know-how, que têm essa noção, elas já começaram a investir logo, até mesmo antes, né, da pandemia, já tinham preparo, mas com a pandemia, muitas empresas foram pegas aí de saia justa e tiveram que fazer a transição de forma imediata, tá? Então, a gente está falando, nessa pesquisa aqui do Gartner, tá? Em milhões de dólares, de 133 milhões para 150 milhões ainda esse ano, tá? É a previsão aí de crescimento de 12,4%, então um crescimento de pouco menos de 20 milhões de dólares de investimento global em segurança da informação, onde o destaque aqui são serviços de segurança e a proteção de infraestrutura, justamente por essa questão que eu falei, da gente não ter mais um firewall protegendo ali, né, atrás da rede dessa pessoa. Exatamente. E tirando também da fonte do Gartner, né, nós obtemos algumas informações que são que as empresas continuam lidando com as demandas regulatórias de segurança, né, ou seja, com as leis que estão vigorando aí com o passar do tempo. Isso tem feito com que o investimento continue a crescer, o investimento em segurança continue a crescer. Olhando para o futuro, estamos vivendo os primeiros sinais do mercado de automação crescente e a maior adoção de tecnologia de aprendizado de máquina com suporte de inteligência artificial. Então, a gente já sabe que os atacantes maliciosos já começaram a utilizar desse artifício para fazer ataques e, como queremos agir de forma proativa, temos também que nos preparar fazendo uso das mesmas tecnologias. Então, assim, o investimento também focado nessas tecnologias tende a crescer.
Legal, um outro dado legal para trazer aqui também ainda nesse assunto, tá, da Gartner, referente à entrevista, à pesquisa com mais de 2.000 CIOs, ou seja, Chief Information Officers, que são os encarregados executivos aí pela informação nas empresas, tá? 61% deles responderam que os principais gastos nesse período aí foi justamente em segurança da informação, em segurança cibernética. Então, os serviços incluem aí consultoria, suporte, hardware, implementação e tudo mais. Então, a gente já está vivendo esse aumento no investimento e a tendência é aumentar ainda mais. Sim. E concluindo essa parte mais informativa também, onde trouxemos bastante dados de pesquisa, o mercado já está nesse foco de segurança há um tempo. Já junto com as regulamentações também devemos caminhar para otimizar as operações de segurança, para que a gente continue agindo de forma mais proativa, evitando os ataques, os vazamentos e evitando também as multas, e diversas outras perdas, sejam elas financeiras, intelectuais e até mesmo de negócio, tá? Legal. Bom, agora focando um pouco mais no que temos que fazer para, de fato, alcançar essa agilidade e eficiência na resposta de incidentes, nós separamos o que denominamos como pilares que trazem agilidade na resposta de incidentes. O primeiro deles é a automação. Com a automação, é possível aumentar a eficiência e reduzir, em muitos casos, até mesmo substituir, né, a interação humana por sistemas, por algoritmos, enfim. E no lugar de pessoas, as aplicações são usadas para executar tarefas. E dessa forma, a gente consegue reduzir custo, reduzir complexidade e, por consequência, reduzir os famosos erros humanos. Legal, e falando ainda de automação, a gente tem a próxima fase aí, que é a orquestração. É importante colocar que a automação está dentro da orquestração. Então, quando a gente fala de orquestração, a gente está falando do conjunto como um todo, tá? Então, a gente está falando dos processos automatizados, das tecnologias, dos recursos humanos também, os profissionais de segurança ali, as áreas, os gestores, né? Tá falando da padronização de processos, ou seja, tudo está bem documentadinho, tudo bem definido, as responsabilidades, os playbooks, né? Então, a gente tem tudo conversando entre si. Essa fase a gente tem como orquestração, porque é justamente a fase, como se fosse numa orquestra mesmo, tá? Usando uma metáfora aqui, em que o maestro, ele dá as ordens ali, e os outros recursos, que seriam os sistemas de segurança, as tecnologias e os profissionais, estão todos com um único objetivo ali, conversando entre si. Ainda sobre isso, a gente fala de comunicação também. A gente fala de ter um meio de comunicação focado e seguro, ou seja, a gente começa a descartar aplicativos de mensagem instantânea, WhatsApp, Telegram. Por quê? Além de ser informal, não traz a seriedade necessária, né, para essa situação, a gente está falando ali de um uso muito frequente, muito corriqueiro, pessoal também, muitas vezes. Então, quanto mais frequente esse uso relacionado a coisas não ligadas à segurança, a gente está mais suscetível a uma frequência maior também de erros, tá? Então, de às vezes mandar um print errado ou encaminhar uma conversa errada e comprometer todo um negócio. A gente fala também sobre sinergia de membros da equipe, então ter os gestores alinhados às equipes de cloud, as equipes de SOC, o desenvolvimento, o comercial, ter todos com um único objetivo também, tá? Então todos aí falando da mesma finalidade, do mesmo objetivo, né, que é a segurança da informação. Então ter uma comunicação ágil, aí ter uma sinergia muito boa entre os membros de uma organização, prontidão no atendimento, então ter a noção já é muito importante nessa parte de identificação de um incidente, a comunicação. Então, você precisa ter ali já um sistema que vai te informar e você precisa ter uma troca de comunicação muito grande, principalmente com os clientes em si, para deixar eles bem alinhados com o que está acontecendo, os fornecedores, e ter aí, novamente, essa sinergia entre os membros da equipe para garantir que todos saibam o que está acontecendo, né, quais são as principais informações, o que vai impactar no ambiente, e justamente nessa questão do que vai impactar, é muito bom ter pré-definidas as responsabilidades no caso de um incidente. Então, quem vai acionar, quem vai ser o primeiro acionado, quem que vai tratar o incidente em si, qual equipe é responsável, qual gestor que está conduzindo aí
a tratativa desse incidente. Então, a comunicação nesse quesito, ela é um dos passos aí mais importantes na parte de resposta a um incidente. E, como nosso último pilar, temos a centralização. É praticamente impossível ter um gerenciamento adequado de incidentes multiplataforma, sem conseguir visualizar as informações de forma unificada. Ter uma central que conecte todas as ferramentas de segurança auxilia tanto na análise de possíveis ameaças, quanto na visão executiva de como, indiretamente, uma ferramenta acaba complementando a outra e são necessárias para ter um ecossistema seguro. Legal. Bom, agora vamos entrar na parte do RIS, que é a nossa aplicação. Mais especificamente, vamos falar do módulo de incidentes e alarmes de segurança. O RIS é uma plataforma desenvolvida internamente pela Red Belt, que integra soluções de diferentes fabricantes. Ela permite concentrar e correlacionar as informações e permite também, com isso, um plano de ação, porque você consegue gerenciar todo o ciclo de vida, especificamente falando aqui de incidentes de segurança, incidentes e alarmes de segurança. Primeiramente, vamos falar das integrações. Hoje temos integrações com o AF, com o Microsoft 365, ATP, AT e CIEM. Essas integrações, elas possibilitam a criação automática de alarmes e riscos de segurança. Isso agiliza na identificação das ameaças junto ao cliente, pois não é necessário que um colaborador analise a plataforma de cada solução, ou seja, entre em cada console, né, de cada tecnologia diferente, para dar início à tratativa daquele item. Então, essas integrações, elas fazem o trabalho de coletar as informações e já fazer a criação automática dos alarmes e incidentes para que o colaborador do SOC valide se aquilo de fato faça a validação, né? Se é de fato um alarme, um incidente ou não. Legal, é interessante entender também que quando a gente fala aí de integrações automáticas, de sistemas como o AF, CIEM, a gente recebe desses sistemas, tá, no RIS atualmente, logs brutos, então eles vêm aí uma enxurrada de informações que é muito difícil de identificar para quem, principalmente para quem não é do meio técnico, identificar no meio de um evento bruto cada informação separada. Então, quando a gente traz aí desses sistemas para o RIS, a gente já traz um alarme muito mais explicativo, né, detalhado aí, de uma forma mais infográfica e apresentável para quem realmente vai trabalhar na tratativa ou no gerenciamento desses alarmes e incidentes aí. Exatamente. Outro ponto bem interessante que nós destacamos aqui é a análise dinâmica de dados. Além das integrações que visam automatizar a criação dos alarmes, a gente vem trabalhando continuamente para inserir insumos que auxiliam na análise, ou seja, uma vez que o alarme ele já foi criado e já está para a validação do colaborador, o que mais eu posso agregar de informação que para ele vai ser um diferencial na tomada de decisão para saber se aquilo é de fato um alarme ou não. Então, temos aqui como, por exemplo, a reputação de IPs. Automaticamente, quando um alarme ele é cadastrado, seja manualmente ou automaticamente via integração, a gente faz a análise do IP de origem daquele alarme. Então, a gente já consegue determinar se aquele alarme, se aquele IP de origem ele é malicioso ou não. Isso para os alarmes gerados automaticamente já é feito um upgrade na criticidade, ou seja, a gente já levando um ponto de atenção de que esse alarme ele provém de um IP malicioso. Um outro ponto também que a gente busca fazer é cruzar informações, ou seja, a gente tem as informações dos hosts do cliente. Então, em um trabalho conjunto com o cliente, a gente tenta entender a relevância do host para aquele ambiente. Então, se eu sei que aquele host que está sofrendo um ataque é um host muito relevante para aquele ambiente,
eu já posso tratar aquele alarme de uma forma diferente, eu já posso dar uma criticidade para ele um pouco maior e uma relevância um pouco maior. Isso aí é muito importante também, vou falar até por experiência própria, já que eu trabalho diretamente com o RIS no dia a dia, né, na tratativa de nível 3 aí, como eu informei no início do webinar. A gente tem bastante facilidade em administrar esses alarmes, porque o RIS, além de ter essas informações aí, então de geolocalização, que permite que a gente veja de cara já de onde está vindo o ataque, a gente já consegue, por exemplo, formular com o cliente ali uma ideia talvez de bloquear requisições de um específico país, que não tem ligação alguma com a empresa. Essa questão de blacklist também é muito importante para a gente entender se esse IP já tem um histórico malicioso, então se o IP está ali em 10 blacklists, é meio que inevitável que o bloqueio dele deve ocorrer, né, porque é um IP considerado sujo aí já, e essa questão da criticidade ajuda muito na administração desses alarmes, já que a gente consegue fazer a extração ali para um documento, CSV, muitas vezes ali do RIS, já para administrar esses alarmes aí e ver pela criticidade o que deve ser eliminado primeiro, então a gente consegue fazer uma gerência bem legal, dados aí essas criticidades dos alarmes e a correlação delas com essa blacklist de IPs aí. Falando de tratativa, nós temos algo que foi atrelado ao RIS que chamamos de tarefas. Basicamente, todo alarme ele possui um ciclo de tratativa que ele é dividido em 6 fases. E cada fase ela possui um responsável, então ela tem uma pessoa responsável que pode ser um colaborador da Red Belt ou uma pessoa dentro do cliente. A gente possibilita fazer essa atribuição dentro do RIS. A gente pode cadastrar para cada fase log, evidência, anexos e também a gente consegue mensurar o tempo de duração em cada fase. Então, isso contribui muito, tanto na parte do controle, né, da tratativa desse alarme em si, a gente saber em que momento da tratativa esse alarme está, se ele ainda está na fase de investigação, se ele ainda está na fase de preparação ou não, se ele já está na fase de recuperação. Então, a gente consegue acompanhar essa linha do tempo do alarme e depois, posteriormente, consultar todas essas informações se for necessário. Essa separação nas tarefas aí no modelo parecido até com Kanban, né, a gente tem uma importância muito grande também, não só para a gerência, né, que vai olhar, vai ver qual que está sendo a tratativa adequada ali, como que os colaboradores estão conduzindo a tratativa desse incidente ou desse alarme, né, mas também para o técnico, né, por exemplo, um técnico, por algum motivo, tem que se abster, tem que se ausentar da empresa, quem assume tal incidente tem um guia bem legal aí do que está acontecendo, justamente por essas partes aí, essas fases, em uma tarefa relacionada a um incidente. Então ele consegue se encontrar e se mapear ali bem rápido por conta dessa funcionalidade. Um outro ponto importante que nós já destacamos lá no pilar é a comunicação. Para dar conta disso, o RIS conta com uma área de notificações que ela é focada no perfil do usuário logado. Então, ela funciona para que ele veja exatamente o que é importante para que ele veja, para ele ver, desculpa. Então, por exemplo, se ele é um colaborador do SOC, ele vai ver somente as informações vindas do módulo de alarmes e incidentes. E ele consegue ali ser notificado em tempo real dos alarmes que estão acontecendo, que estão caindo, e também dos alarmes que estão atribuídos a ele, tá? Assim como temos também outra funcionalidade que é a parte de ação personalizada de acordo com o tipo de alarme e cliente. Ou seja, cada alarme ele pode ter uma ação personalizada. O que seria essa ação? É de fato o que o colaborador do SOC precisa fazer quando esse alarme acontecer. Então, se por exemplo, no ambiente da Red Belt ocorre um ataque no web server, para quem que eu tenho a ação é ligar. Para quem que eu tenho que ligar? Então, eu já tenho lá pré-definido que para o cliente Red Belt
quando o alarme for ataque em web server, eu tenho que ligar e lá eu tenho quem é a pessoa que eu tenho que ligar. Então, fica totalmente fácil para realmente otimizar essa comunicação e tornar eficaz essa tratativa. E, por fim, nós temos também em todos os alarmes a área de tickets, que é basicamente onde há a troca de informação entre o cliente e os colaboradores da Red Belt. E lá fica todo o histórico, com quem mandou mensagem, qual horário e todas as informações. Referente ainda à comunicação, essa parte de troca de mensagens é uma das principais, tá, pessoal? Então, quando a gente está falando ali de gerenciar alarmes, é muito importante ter essa cultura de sempre ir evidenciando o que está acontecendo, se começou a ser tratado, que tipo de informação você já conseguiu coletar. Então, esse campo, ele é específico para fazer essa interface mesmo do alarme entre o cliente ou entre a responsável ali pelo alarme e o cliente, né? Então, quando a gente está fazendo a tratativa, a gente busca sempre manter esse campo mais cheio de informações possíveis. Então, o cliente já ter a noção, essas notificações enviadas por ali também são enviadas ao e-mail, né? Caso o cliente não acesse a plataforma, ele consegue receber esses campos de comentários por e-mail. Então, ele sempre está visualizando o passo a passo ali, o que cada colaborador está fazendo, ou se quem está conduzindo no momento é a Red Belt, ou se é algum funcionário da empresa dele mesmo que está tocando a partir de determinado ponto. É muito legal esse campo, porque ele garante justamente essa interface, né, e facilita a noção da gerência aí, de saber em que passo está o alarme ou o incidente mesmo. E temos também a questão da centralização, que eu acredito que é a principal característica, né, que temos aqui. Como eu já mencionei, o RIS, ele une os principais fabricantes, né, de tecnologias de segurança em uma única plataforma, e ele apresenta essas informações com uma visão muito fácil, tanto para quem é mais técnico, então a gente tem uma lista ali com todos os incidentes, a gente tem todas as informações do incidente, a gente tem evidência, a gente tem detalhes, a gente tem como corrigir, a gente tem comunicação. Então, assim, para quem é técnico, temos todas as informações, temos os filtros que facilitam muito a busca, né? Se você quer achar um incidente em específico, você consegue combinar os filtros. Eu quero buscar somente os ataques que foram vindos do IP tal, eu consigo. Desse IP, mas que está na blacklist, consigo. Eu consigo filtrar somente os alarmes que estão atribuídos ao meu usuário, consigo também. Então, assim, para as pessoas que colocam a mão na massa no dia a dia, ele auxilia e supre muito, mas ele também tem uma visão mais executiva, que são os dashboards, que basicamente ele sumariza as informações de tudo que é alimentado ali na parte de incidentes, e ele cria indicadores para que você consiga comparar, de acordo com o tempo, qual é a evolução do seu ambiente. Então, você consegue filtrar um período de tempo e ver como que estava o seu ambiente na última semana, como que ele está agora, quais foram os seus hosts mais atacados, quais foram os IPs que mais atacaram. Esse tipo de informação você consegue ter sumarizado e centralizado de todas as suas tecnologias de segurança aplicadas no seu ambiente. Tá, com isso a gente consegue dar nome ao risco como se fosse uma enciclopédia, então, tá, do seu ambiente de segurança aí, dos seus alarmes. Você vai ter ali de todas essas fontes que a gente já citou de integração, reunidas as informações de forma amigável, infográfica, com bastante dashboard. Então, além da visão do alarme ali bruto mesmo, que já é uma tradução de um evento bruto, né, que já é uma tradução amigável para um colaborador entender como ele deve seguir com essa tratativa, a gente tem também muita coisa para pessoal do nível executivo, gerencial. Então, mapas aí dizendo de onde vem mais incidência de ataques. A gente tem bastante recomendações de segurança referentes ao ambiente situado mesmo de segurança. Então, muitas vezes ali, informações que auxiliam na tomada de decisões. Isso, quando a gente fala de centralização, a gente não se refere só à unificação
né, ou a integração das ferramentas aí, mas também a centralização dos setores de uma empresa no setor de segurança, né? Então, unificando ali tanto o braço técnico quanto a tomada de decisões executiva. Bom, acho que é isso, né, Marcela? Sim, é isso. Agora a gente vai entrar aí no tempinho que a gente reservou para o As pessoal perguntas. para fazerem as perguntas aí. Vamos ver se tem alguma coisa. E aqui, pessoal, a gente tem tá, todas as redes, as mídias sociais aí da Red Belt, tudo, até fonte de entretenimento aí, podcast. Então, pode acessar lá que tá bem legal o conteúdo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Tem uma perguntinha aqui, Tá, peraí. só uma dúvida, tá aparecendo a apresentação ainda, né? Sim. Tá, beleza. O phishing. Pessoal, Deixa eu ver se tem um campo de perguntas aqui. tem uma perguntinha sobre phishing, mas, pessoal, enquanto isso, se vocês tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar aí, enquanto a gente vai falando sobre essa do Rony. Legal, então, respondendo o Rony aí, o Brasil já saiu pesquisa da Kaspersky, inclusive, sobre isso. O Brasil atualmente é um país com maior número de vítimas de phishing. Então, é um número que cresceu aí, principalmente no ano passado com a pandemia. Muita coisa voltada à Covid-19, fingindo ser entidade reguladora e órgão governamental, roubando aí credenciais das pessoas. O que a gente recomenda nesse sentido, tá? Quando a gente fala de uma estrutura organizacional, é um anti-spam com regras adequadas, ali periodicamente revisado, então a adoção de sistemas, tá, para combater esse tipo de e-mail com inteligência. Hoje em dia a gente já tem bastante coisa com inteligência artificial, já que reconhece o que é um phishing, o que não é, políticas de safe links, então que analisa links que já está no corpo de um e-mail, ele vai entrar, vai acessar o link, vai ver se realmente esse link se trata, se ele tem um certificado SSL válido, se ele se trata de uma página original, ou justamente de uma cópia, né? Então, a resposta para essa tratativa aí, na minha visão, é essa, tá, Rony? É investimento justamente em anti-spam, anti-phishing, em sistemas de inteligência artificial que buscam identificar esses e-mails e já mandar para a blacklist de forma rápida. Tem mais uma perguntinha aqui. Só um minutinho. Deixa eu dar uma olhadinha. Opa, obrigado, Salatiel. Salatiel foi meu professor na faculdade. Ó, que legal, hein? Saudades. Vamos ver aqui. Após tantos vazamentos, como recuperar a confiança dos consumidores a seus dados no ambiente virtual? Então, essa questão aí, cara, é bem complicado, na verdade, de você ter uma resposta definitiva, né? Porque, ainda mais dependendo do agravante aí do vazamento, a gente teve aquele episódio da empresa mais famosa, né, de crédito aqui no Brasil, ter vazado aí dados de 223 milhões de brasileiros. Então, é algo que talvez, como a gente ainda não tem essa cultura, tá, no Brasil, talvez ainda não seja tão impactante a questão da imagem, né? Porque a gente já não vê, pelo menos assim, dentro da tecnologia, a gente ainda sabe que a reputação da empresa acaba ficando negativa, né? Mas para quem é de fora da área, ainda é uma informação que às vezes é vaga, as pessoas não estão dando ainda o valor que um dado merece, né? O valor que o dado deveria receber ali. Então, todo mundo sabe já que os dados vazaram, as pessoas sabem disso, mas muito pouco se preocupa, né? No cenário nacional. Então, para a empresa recuperar a confiança é na base da publicidade mesmo, né, Marcela? Acho que não tem muita. Sim. Vai ter que recuperar na. E eu acho que a parte de assumir também, né? Assumir que os dados de fato foram vazados e apresentar um plano de como recuperar esse, como fizeram para recuperar essas Tornar informações, né? público, né? Tornar público Exatamente. toda a fase de recuperação, todo o Exatamente. projeto que eles vão ter ali para recuperar, para tirar esses dados do ar, principalmente, né? Porque a partir de um vazamento, a velocidade que o dado tem para ser comercializado é muito grande em fóruns e etc. Então, é principalmente apresentar, né, a população O plano de deles, ação. um grande plano de ação, justamente para a recuperação dessa negatividade em cima da reputação, dado o vazamento de dados. Tem mais alguma coisa aí, Marcela?
Acabou de ter uma da Raquel. Deixa eu ver aqui. Vocês citaram que quando existe algum incidente não resolvido, a empresa precisa interromper a utilização dos dados que foram expostos no vazamento. Existe um prazo estipulado para essa interrupção ou é algo definitivo? A LGPD ela não fala de um prazo, pelo menos está no cenário nacional, não fala de um prazo ainda específico. Eu acredito que isso se dá de acordo também com o tamanho do vazamento, né, com o impacto causado. Então, acredito que quanto mais agravante nesse vazamento, menor deve ser o prazo que a lei vai impor aí para você resolver, para você ter um plano para se recuperar. E é bem o que a LGPD fala de prazo atualmente, né? Eles dão um prazo específico, então, como a gente colocou naquele slide, de acordo com o tamanho do vazamento, eles vão colocar um prazo como advertência para você se recuperar. Se você se recupera dentro desse prazo, você está livre das sanções em questão de multa e etc. Dependente do agravante também, claro, porque se for algo muito de um tamanho exacerbado, você vai ter que acabar se rendendo ali a até 2% de multa sobre o faturamento, tá? Mas quando a gente fala de prazo, que a LGPD assegura para a gente hoje também é a multa diária. Então, é uma multa que ela vai somando-se a cada dia que passa, enquanto você não tem um plano de ação aí para se recuperar desse incidente. Show. Mais alguma perguntinha, pessoal? Vamos lá, pessoal, agora é hora, hein? Temos alguns minutinhos apenas. Aproveitem. Bom, acho que não tem mais ninguém digitando. Aqui não apareceu mais nada também. Acho que é isso, então. Gostaria de agradecer a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado, né? Da nossa apresentação. O feedback de vocês é muito importante para a gente continuar elaborando apresentações e evoluindo. E muito obrigada. Obrigado, pessoal. Pedi também para vocês seguirem a Red Belt nas mídias sociais e acompanharem tudo que a gente tem, porque tem bastante coisa vindo aí. Bastante conteúdo. Obrigada, viu? Tenha uma ótima tarde. Obrigado, pessoal. Até mais.